Mas os romanos chegam, e por que é tão importante esse período? Que é o período da vinda de nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os romanos, eles nessa região ainda mantém-se uma cultura de fala grega. Os judeus tinham aprendido a falar aramaico, uma língua parecida com o hebraico, que se tornou uma língua do dia a dia, apesar do hebraico ainda ser mantido e ser a língua da fé, da escritura e da oração. Mas Roma se torna o império mais impressionante da história. Depois de vencer os cartagineses nas guerras púnicas, eles estabelecem o seu domínio, eles chamam o mar Mediterrâneo da nossa banheira particular, o nosso mar, Mare Nostrum. E aí eles impõem o seu domínio, e é nesse momento que nós vamos começar a entender o que acontece no Novo Testamento. Porque está todo mundo falando em Messias, porque está todo mundo falando em grande libertação, porque todo mundo está esperando a grande salvação de Deus, porque os romanos tinham um governo muito eficiente, com excelente administração, mas também muito cruel. E se você não comesse na mão deles, como se diz, a coisa complicava. E qual era o problema? Os judeus eram o povo mais chato do mundo antigo. Por quê? Eles tinham problema com os persas, com os gregos e com os romanos. Qual é a razão? Simples. Quando um romano chegava em qualquer lugar do seu império, ele arrumava um monte de namorada, todo mundo ia beijar os pés deles, achava eles o máximo. Chegava em Israel, ninguém dava a mínima para ele. Ele não arrumava, a moça judia nem olhava na cara dele. Aí eles chegavam lá e punham os seus deuses no templo da cidade onde eles ocupavam. Aí eles foram tentar colocar os deuses no templo de Jerusalém. Os judeus falaram, só por cima do nosso cadáver, aqui não. E aí eles olhavam e falaram, esses judeus são malucos, o templo deles não tem nenhuma estátua, é vazio, porque um templo desse tamanho não tem nada dentro. E eles não entendiam isso. E depois eles estranhavam, porque os judeus comiam de maneira diferente, falavam de um Deus que ninguém podia ver, tinham um comportamento particular, e tem mais. Quando o romano escravizava todo mundo e botava o sujeito para trabalhar 7 dias por semana, 24/7, chegava no judeu, o judeu falava, não, hoje é Shabat, eu não vou trabalhar, é sábado. Sábado sagrado ao Senhor. Eu falei, o quê? Que sabe, quem é divino é o imperador. Que senhor que nada vai trabalhar, senão eu te mato. Então você imagina, o pessoal estava revoltado com isso. Quando os cristãos, que na prática surgem dentro desse ambiente judaico, vão ter a mesma atitude, negar, adorar o imperador, rejeitar certas práticas comuns do mundo romano e não se encaixar nesse sistema, eles vão ter o mesmo tipo de aborrecimento. Nessa época romana, nós temos o ministério de Jesus acontecendo, Jesus vai ter o seu ministério na época de Tibério César, que foi imperador do ano 14 até o ano 37. Aliás, acharam em Cesareia a placa numa época em que o pessoal dizia que não sabia muito bem nem se Pilatos existiu, a placa encontrada numa inauguração de um teatro de Cesareia, descoberta em 1961, trazia a informação com o nome de Tibério e com o nome de Pilatos. Aliás, o ano passado acharam o anel de Pilatos. É a Bíblia mostrando a sua veracidade histórica. E aí Jesus se concentra numa área pequenininha, limitada da Galileia. E olha, dá uma olhada, você vê, se Israel tem 21 mil quilômetros quadrados, a Galileia é tipo 20% disso. E se a Galileia é 20% disso, imagina o que é o mar da Galileia. Pedro, Tiago e João no barquinho no mar da Galileia. Esse mar da Galileia, a gente chama de mar assim para não perder a amizade, Mas, meus queridos, ele tem assim 20 quilômetros por 14. Deus age na hora certa. Por quê? Quando Jesus vem, esse evangelho vai se espalhar. Essa mensagem de salvação vai por toda parte, começando exclusivamente a princípio entre judeus. Você sabe que quantas vezes a palavra cristão aparece no Novo Testamento? 3. Porque isso nem é um conceito ainda, isso vai se tornar. A princípio, existem judeus que não entenderam a mensagem de Jesus e os judeus que seguem a Jesus. Inclusive no primeiro século,
Você tem a sinagoga de um lado e a sinagoga do outro lado. Simplesmente, quase como se fosse uma denominação diferente da outra. Mas o que acontece? Por que essa fé vai se espalhar? Diferentemente do que acontece hoje, os judeus na época de Jesus faziam evangelização, faziam proselitismo. Lembra que Jesus falou para os fariseus: vocês viajam mar em terra para conseguir um prosélito? Eles faziam isso. E aí, você vai entender toda a dificuldade do Novo Testamento. Chega o Evangelho dizendo: olha, você pode ser seguidor do Messias Jesus, receber a salvação sem se tornar judeu, sem precisar entrar pelas práticas exigidas pelo judaísmo farisaico. Aí é que o pessoal fica bravo. Não, vai fazer para eles mais barato? Não quero. Está fazendo a salvação em 3 vezes sem juros? Quero com todo o legalismo e exigência que a gente tem. E aí você vai entender o problema dos judaizantes. Mas é impressionante, numa época de tanta fome espiritual, de tanto sincretismo e de tanta atenção ao mundo judaico, porque eles viam como o apoio às viúvas, aos necessitados, como funcionava a realidade judaica, o evangelho se espalha e olha só os caminhos que existiam. Lembra, sabe essa história de todos os caminhos levam a Roma? É porque era verdade, levava mesmo. Um sistema de estrada, de transporte, Roma conseguiu colocar 200 anos de paz no mundo, por isso o evangelho realmente explode com essa realidade, e a gente descobre por que o apóstolo Paulo consegue fazer as suas famosas 3 viagens.